Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriel, sou professor do curso Alberto Santos Dumont, o CASD, e hoje eu vou dar sequência às aulas de Química para o Preparadão do Enem. Eu recomendo que vocês assistam às aulas anteriores. Se tiverem qualquer dúvida sobre essa aula ou qualquer outras aulas, escrevam no comentário também e acessem o link da descrição para entrar na comunidade do Preparadão do Enem. Bom, a aula de hoje vai ser sobre ligações químicas. Bom, o que seriam as ligações químicas? São ligações que ocorrem entre átomos. Átomos são as menores partículas de um dado elemento, e essas ligações podem ser de três tipos: iônicas, metálicas ou covalentes. Dependendo do quê? Depende da característica dos átomos que estão envolvidos. As ligações iônicas acontecem entre átomos metálicos e ametálicos, ou não metálicos. Ou seja, se você tiver um ametal mais um metal, você vai ter uma ligação iônica. E as ligações metálicas ocorrem entre dois metais. Ou seja, se você tiver um metal com um ou outro metal a mais, além dele, ou pode ser átomos de um mesmo metal entre si, vão formar ligações metálicas. E ligações covalentes, também chamadas de moleculares, ocorrem entre ametais somente. Bom, por que existe essa distinção entre metais e ametais? Bom, você confere isso na tabela periódica. Nela você costuma ver por cores a diferença entre os ametais e os metais, mas isso ocorre por causa da diferença de eletronegatividade. Bem resumidamente, a eletronegatividade é uma propriedade periódica que fala o quanto aquele átomo quer roubar elétrons. Acontece que os metais, eles são poucos eletronegativos, ou seja, eles não estão nem aí para os elétrons, eles doam bem facilmente os elétrons deles. E os ametais são geralmente eletronegativos, ou seja, eles querem pegar elétrons de outros elementos, de outros átomos. Então, por isso que as diferentes combinações vão dar diferentes ligações químicas, beleza? Bom, a primeira ligação química que a gente vai ver serão as ligações iônicas. As ligações iônicas, como eu já disse, ocorrem entre metais e ametais. As ligações iônicas Bom, o principal exemplo de ligação iônica são os sais, que foi dito na aula anterior de funções inorgânicas, então eu recomendo que vocês assistam. Os sais, por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. O cloro, ele é um ametal da família 7A, e o sódio é um metal da família 1A da tabela periódica. O sódio ele tem um elétron apenas na camada de valência e o cloro tem 7. Pela regra do octeto, então lembrando, a regra do octeto é muito importante de relembrar ela. O que ela diz basicamente? Que os metais e ametais, os átomos em geral, eles tendem a ter 8 elétrons na camada de valência, ou 2. Bom, o que acontece aqui? O cloro tem 7, então para chegar a 8, ele precisa de mais um elétron. E o sódio, ele vai ter um elétron apenas na última camada dele, mas a penúltima tem 8. Ou seja, se ele perdesse um elétron, ele vai ficar com 8 na sua última camada. Como é que a gente representa isso? O sódio, a gente pode desenhar aqui um átomozinho de sódio. Isso daqui que eu representei é basicamente o átomo todo, ou seja, o núcleo, que é pequenininho, mais a eletrosfera, né, que é a camada onde ficam os elétrons, que é grandona. E você tem aqui do lado um átomo de cloro. Bom, o que acontece? Como eu disse, o sódio, fazendo a configuração eletrônica do sódio, seria 1s2, 2s1. Bom, não, perdão. Enfim, mas essa daqui é a configuração geral dos elementos da... Esse daqui é do lítio. Então, vou mudar aqui para ser o mais simples possível do lítio. Vai ter essa configuração aqui. Então, vamos mudar aqui, mas a ideia continua sendo a mesma. Li
Cl. Depois eu vou fazer do cloro para vocês terem, com sódio, para vocês terem uma ideia melhor. Esse exemplo aqui mais simples, por isso que eu vou começar por ele. Como é que acontece aqui? Ele tem esse 1 elétron aqui, vai perder ele para ficar com 2 apenas. E o cloro, ele vai ter na última camada 7 elétrons. 7 elétrons. Então, recomendo você fazer a configuração eletrônica dos dois elementos, pelo menos na primeira vez. Então, aqui eu coloquei um elétron só, aqui eu vou colocar mais 6, né? Por que aqui eu estou representando só a última camada? Porque ele vai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aqui ele vai ganhar um elétron. Aqui eu vou representar as duas primeiras camadas. Vai ser essa daqui, mais de fora, que tem um elétronzinho, e uma outra mais interna. Que vão ter 2 elétrons. Então, pela regra do octeto, ele quer ficar com 8 elétrons ou 2 elétrons. Por que isso? Porque essa é a configuração dos átomos de gases nobres. Eles têm, na última camada, 8 elétrons ou 2 elétrons. Essa configuração de 8 ou 2 elétrons é a mais estável possível. Então, o que vai acontecer aqui? O lítio vai perder um de seus elétrons, o último da camada, doando ele para o cloro. Então, essa última camada vai desaparecer, porque esse elétron vai sair daqui e vai chegar no cloro, que agora vai ficar com 8 elétrons. Aqui ele tem 2 elétrons. Ou seja, agora está estável. Porém, como ele perdeu um elétron, a gente fala que ele virou um cátion Li+. E o cloro, que ganhou um elétron, vai ser um cátion Cl-. Então, basicamente, onde que eu queria chegar? As ligações iônicas formam compostos iônicos que são formados por íons. Nesse caso, um íon de lítio e um íon de cloro. Basicamente, esses íons vão sofrer atração entre si. Ou seja, vai ter uma força aqui invisível que vai atrair esses dois caras. Beleza. Agora, como é que ficaria no sódio, como eu tinha dito? O sódio ele vai ter basicamente a segunda camada completa, ou seja, além de 1s2 e 2s1, ele vai ter 1s2, né? 1s2 significa 2 elétrons na primeira camada no orbital s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. De novo, agora a gente tem que mudar aqui. Essa daqui vai ser a primeira camada, mas eu não vou desenhar ela, porque ela está muito interna, ela não vai ser alterada. Vou desenhar só a segunda e a terceira aqui. A segunda seria essa, com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a última tem um elétron somente. Né? Voltando para o cloro só com um elétron agora. Lembrando que aqui é 1s2, mas eu não desenhei essa primeira camada porque é muito interna. Na última camada do sódio só tem um elétron. Ele vai perder esse um elétron para o cloro, porque o cloro é muito eletronegativo, ele rouba elétrons, e o sódio é muito eletropositivo, ele quer doar elétrons. Então esse elétron daqui vai sair daqui e vai acabar vindo para cá de novo. Acabar vindo para cá. E essa camada, então, vai desaparecer. Vai ficar só a segunda camada, que tem 8 elétrons, que vai ser estável. Então, isso é o cerne das ligações iônicas. São átomos de ametais roubando elétrons de átomos metálicos e formando íons que vão se atrair. Mas agora um ponto muito importante. O que acontece? O sódio, ele puro, antes dele perder o elétron, ele é maior que o cloro. Como assim maior? Os elétrons ocupam mais espaço do que os elétrons do cloro. Porém, quando ele perde um elétron, percebeu que ele perdeu essa última camada? Então o átomo vai ficar menor. E o cloro, como ele ganha um elétron, a gente pode pensar que a camada dele aumentou. Então, basicamente, nos sólidos iônicos, a gente representa os elétrons, a eletrosfera, melhor dizendo, como sendo o tamanho do átomo.
Ou seja, se a eletrosfera diminuiu, o átomo ficou pequeno. Se a eletrosfera aumentou, o átomo está maior. Então, basicamente é isso. Nos sólidos iônicos, os cátions, os íons positivos, vão ser pequenos, e os íons negativos, os ânions, Cl- aqui, por exemplo, vão ser maiores. Isso que eu gostaria de mostrar no slide aqui para vocês. Bom, as ligações iônicas formam cristais, a gente vai ver por que formam cristais. E aqui eu coloquei 2 cristais. O primeiro é o sulfato de cobre, CuSO4, e o segundo é o sal de cozinha, NaCl, que eu estava falando. Bom, essa rede cristalina, que a gente chama, formam cristais muito bonitos, como você pode ver do sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele nem sempre vem na forma cristalina, você pode moer ele, assim como o sal de cozinha, tendo também um pó azul, que é muito utilizado como fungicida em plantações, antifúngicos, né? Então aqui é a estrutura cristalina que eu estava dizendo. Perceba que você tem negativo, poderia ser o cloro ou qualquer ânion, e positivo você tem os cátions, é o que está escrito aqui. Cátions são menores e positivos, ânions maiores e negativos. Perceba que essa é a rede formada. O que une esses caras? O que une esses caras é a força eletrostática. Sabe quando você esfrega, por exemplo, um balão no cabelo? O que acontece? O balão, ele meio que está roubando os elétrons no seu cabelo. Quando você aproxima o balão no seu cabelo de novo, o que acontece? O balão vai atrair o seu cabelo. Porque ele roubou um elétron, essa força entre o elétron roubado e os átomos que perderam elétrons vai ser a força que vai atrair os dois. A mesma força, exatamente a mesma força, entre os sólidos iônicos, os cristais iônicos. Então vai ficar um arranjo bem bonito, que a gente chama de arranjo cristalino, entre cátions positivos e ânions negativos. Ânions maiores, cátions menores. Sempre vai ser representado assim. Bom, então perceba que você tem uma certa simetria, uma certa repetição. É isso que eu vou querer mostrar agora no quadro para vocês, que a gente chama de cela. O que seria uma cela? Bom, continuando laranja para o sódio e azul para o cloro, como é que seria? Tem um sódio aqui. Bom, vamos mudar para a cor roxa, que eu acho que vai ficar melhor o pincel. Mais roxo agora vai ser o cloro. Bom, vai se repetindo assim, alternando. E agora eu vou tentar desenhar meio que lá para trás do quadro, né? Meio que um arranjo 3D. Como é que seria? Eu vou apagar esse daqui, que a gente não vai precisar dele. Aqui atrás vai ter um outro, atrás desse daqui vai ter um outro sódio, atrás desse também um outro sódio. Atrás deles ainda vai ter um cloro também. Um cloro aqui e um outro cloro aqui. Entre esses dois cloros aqui, também vai ter um sódio. E aqui no meio disso tudo, também vai ter um cloro aqui. Bom, perceba nos slides que a gente viu anteriormente que é mais ou menos essa a repetição que se tem. Você tem, né, que seria azul e branco aqui mas, no slide, mas aqui está sendo roxo e laranja. E embaixo disso, como é que vai ficar? Embaixo desse cara aqui, vai ter um outro sódio. Embaixo desse sódio, vai ter um outro cloro. Do lado desse sódio tem que ter um outro cloro também. E do lado desse cloro, também vai ter um outro sódio. Embaixo desse sódio aqui, vai ter mais um cloro. E entre esses dois cloros aqui, também vai ter um sódio. Tá bom, e essa face aqui? Você está percebendo que está se formando um cubo, né? Aqui do lado, vai ter que ter, do lado do sódio, tem que ter um cloro. Embaixo do outro cloro aqui e do lado desse cloro, tem que ter um sódio também. Aqui, atrás desse cloro aqui, embaixo desse cloro, vai ter um sódio também. E atrás desse sódio e embaixo desse sódio aqui, vai ter mais um cloro. O desenho não ficou dos melhores, mas você pode perceber, ó, que vai formar no fim, desenhar de preto, vai formar no fim um cubo. Cara, esse cubo é muito pequenininho, porque a gente está falando de átomos que são, assim, nanoscópicos, né? Mas é um cubo.
esse cubo, ele se repete várias e várias vezes. Você pode ver nos slides de novo que do lado desse cubo vai ter um outro cubo igual. Embaixo dele vai ter um outro cubo igual, com os mesmos átomos, a mesma configuração. Do lado dele, outro cubo igual. Isso vai se repetindo várias vezes. Esse cubinho que a gente chama de célula unitária do cristal de sódio. Então, o cristal de sódio, como eu já disse, né, ele vai formar esses arranjos bem similares aqui, bem geométricos, que vão se repetir várias e várias vezes ao longo de todo o cristal, formando uma rede cristalina. Ou seja, uma célula, um cubinho desse é chamado de célula ou célula unitária. E o arranjo de várias células unitárias, uma do lado da outra, vai formar uma rede cristalina. É isso que forma todos os cristais que a gente vê. São células unitárias, não necessariamente de sódio e cloro, beleza? Pode ter outros elementos, claro. Mas uma do lado da outra formando uma rede cristalina. Então isso é o cerne dos compostos iônicos, dos sólidos iônicos, dos cristais iônicos. A rede cristalina formada por eles, como a gente viu no caso do sulfato de cobre e também, nesse caso aqui, do cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha. Bom, voltando no CuSO4, sulfato de cobre, algo importante que eu tenho para dizer é que aqui você tem apenas dois elementos, certo? Um metálico e um ametálico. Mas você pode ter cristais com mais elementos, não só dois. Por exemplo, vou apagar aqui. Se eu tivesse aqui um Cu e aqui grandão, eu vou representar o SO4. Mas o que é o SO4? Aqui é um Cu2+, que é um SO4 2-. O que é o SO4? É o enxofre ligado a 4 oxigênios. Ou seja, ele não teria essa representação tão simples aqui. Teria uma representação mais complexa porque são mais átomos. Mas ainda assim, percebam que você tem um ânion, no caso é o sulfato que a gente viu na aula anterior. Então, por favor, assista a aula anterior para entender o que são ânions e o que são cátions. E nessa aula aqui a gente está usando esse conceito para entender que um ânion junto com um metal forma um sólido iônico. Dois íons formam um sólido iônico. Mas esse metal aqui também poderia ser um outro cátion, que a gente viu na aula passada, o caso do amônio. O amônio também é um cátion formado por mais elementos. Nesse caso aqui não são metálicos, mas ainda assim ele é capaz de formar sólidos iônicos, justamente por conta de ser um ânion, um cátion, perdão. Bom, um outro exemplo que a gente viu, muito interessante, é o da hidroxila, OH-. Também é um ânion com mais de um elemento, OH-. Ou seja, não se prendam à ideia de que precisa de ter somente dois elementos para formar um composto iônico. Não, pode ter vários elementos. O que precisa de ter, necessariamente, é um ânion negativo mais um cátion positivo. Na aula anterior, eu coloquei uma tabela com vários ânions. Os cátions são geralmente muito mais simples, porque geralmente é um elemento só, um metal, muitas vezes, mas podendo ser também o ânion, às vezes, um composto formado por ametais, um cátion formado por ametais. O cátion, perdão, ele pode ser o cobre, né, que é o metal, pode ser platina, pode ser alumínio, mas também pode ser o amônio, que é o NH4+. Então não se prendam à ideia de ser sempre um metal apenas sozinho com um ametal apenas sozinho. O que precisa de um ânion e de um cátion para formar ligações iônicas. Bom, agora as características gerais das ligações iônicas. Vou apagar esse quadro aqui. E vou deixar essa rede cristalina e a célula unitária para explicar as propriedades gerais. Primeira propriedade é que ele... Primeira propriedade... Vou escrever só propriedades e vou elencando elas. É que eles são frágeis. Em que sentido?
Pensa que isso daqui é como se fosse vários cubinhos um em cima do outro. Se você der um murro aqui, o que vai acontecer? Você vai deslocar, vai ficar mais ou menos isso daqui. Esses cubos não vão ficar mais alinhados. Então, qualquer empurrãozinho que você der, vai desalinhar a estrutura cristalina. E isso vai dar uma fragilidade muito grande. Quando você desalinhou, vai desalinhar os que estão do lado e no fim vai quebrar a estrutura. Por isso que os cristais são muito quebradiços, são muito frágeis. Eles, com qualquer empurrãozinho em uma das suas camadas, né, em uma de suas celas, digamos assim, podem ocasionar a quebra de toda a estrutura metálica, uma estrutura muito frágil. Mas eles também são duros. Como assim eles são frágeis e duros ao mesmo tempo? Aqui, dureza não está relacionado com não se quebrar fácil. Está relacionado a cortar outros elementos. Na verdade, cortar, uma frase melhor ainda para cortar, seria riscar. Como assim riscar? Imagine que você tem um pedaço de cristal de sódio e você vai riscar esse quadro. Você conseguiria fazer isso. Por quê? Porque o sódio, por ser uma ligação iônica, essas estruturas cristalinas conseguem formar pontas afiadas. Essas pontas afiadas conseguem riscar muito facilmente outros materiais. Então, isso explica a dureza e a fragilidade, a rede cristalina. Uma outra coisa muito importante é que, perceba que tudo que está em roxo aqui é negativo. Porque o cloro, a gente viu, forma cloreto, Cl-, que vai ser um ânion negativo. E os cátions, em laranja, vão ser todos positivos. Aqui, eles não têm movimentação nenhuma. Eles ficam parados no lugar em que estão. Então, as cargas que estão contidas nos átomos, elas não conseguem se mover. Por conta disso, eles não conduzem eletricidade. Conduzem eletricidade. Porém, eles não conduzem eletricidade quando eles estão na forma sólida. E se você colocasse eles na água? Aconteceria algo que a gente viu na aula passada, que é esses caras aqui, a água consegue quebrar essas forças aqui entre eles. A água vai quebrar essas ligações e vai deixar os cátions e ânions livres. Então vai ficar um sódio aqui livre, um cloro livre aqui, um outro sódio aqui. Então cargas positivas e negativas, todas livres para se movimentar no meio aquoso, beleza? Porque agora estou falando que está no meio da água, esses caras. Estou lembrando aqui, desenhar uma moléculazinha de água. Tem que desenhar de roxo também, infelizmente. Molécula de água aqui, não confunda com cloro. No meio de tudo isso, seja em meio aquoso, esses íons, positivos e negativos, né? Cátions e ânions, vão estar livres no meio de água. E aqui é negativo, lembrando, negativo, negativo. Aqui é positivo, positivo, positivo. A água conseguiu quebrar essa estrutura cristalina, isso é muito importante. A água quebrou essas ligações, deixou os carinhas livres. Agora que eles são livres, eles conseguem conduzir eletricidade, porque eletricidade nada mais é do que cargas em movimento. Se você já tem as cargas livres para se moverem, você consegue conduzir eletricidade. Então, quando dissolvidos, conduzem eletricidade. Isso é um fato muito importante. Quando esses sólidos iônicos estão dissolvidos, ou seja, em meio aquoso, eles conduzem sim eletricidade. Bom, mas nem sempre você consegue dissolver eles. No caso do NaCl, você sabe que você consegue dissolver sal em água. Mas e se fosse CaOH2, a cal hidratada? Acontece uma coisa muito interessante com ela, que é o seguinte: o cálcio
ele tem carga 2+. Então, as hidroxilas, ou H-, elas vão ser atraídas muito mais pelo cálcio. Essa atração mais forte, porque ele tem uma carga maior, pela lei de Coulomb, lá da física, você sabe que a força eletrostática é proporcional à carga dos cátions envolvidos, das cargas envolvidas. Então, a carga maior vai ter uma força maior entre elas. Então, essas forças aqui vão ser muito mais difíceis de ser quebradas por qualquer cara, pela água ou pelo calor, que é o que a gente vai ver na próxima. Ou seja, o cálcio, Ca, o hidróxido de cálcio, CaOH2, ele é muito mais difícil de ser dissolvido, porque a força é muito maior devido à carga maior dele. Isso é muito importante. Ou seja, carga pequena, no caso, aqui você só tem um mais, né, e um menos. Cargas pequenas podem ser quebradas facilmente. Cargas grandes vão ser quebradas dificilmente. Mas ainda assim, mesmo as cargas pequenas, é difícil quebrar elas. Então, no geral, isso explica uma outra propriedade dos sólidos iônicos. Então, lembre, isso daqui é uma rede cristalina, beleza? Eu vou apagar ela aqui agora. Os sólidos iônicos, eles têm altos pontos ou temperaturas, né, de fusão, ou seja, derretimento, e depois se derreteu, de ebulição. Bom, quando você derrete esses caras, você está quebrando essas ligações. Só que lembra que eu falei que é muito difícil você quebrar essas ligações? Então vai ser muito difícil você derreter esses caras, você fundir eles. Mesma coisa vale para ebulição. Você precisa de separar mais ainda as cargas para deixar elas em estado gasoso. Ou seja, como é muito difícil, demanda muita energia para você fazer isso, você precisa de uma temperatura muito alta. Você precisa de muito calor para aquecer esses caras o suficiente para quebrar essas ligações. Bom, perceba que agora eu falei que quando você funde, o que você está fazendo? Você está quebrando as ligações, né? Se você quebra as ligações, você também tem as cargas livres. Agora não mais em meio aquoso, porque não tem mais água. Mas elas ainda estão livres, elas estão líquidas. Ou seja, elas agora podem sim conduzir eletricidade. Então isso é um ponto muito importante de anotar. Elas não conduzem eletricidade somente, né, em estado sólido. Ou seja, quando sólidos. Se ele tiver líquido ou em meio aquoso, ele vai conduzir sim eletricidade, beleza? Isso é uma propriedade muito interessante de se saber dos sólidos iônicos, né? Formado pelas ligações iônicas. Bom, então vou apagar aqui esse quadro de propriedades, as mais importantes. Lembrando que nem todos sólidos iônicos se dissolvem na água, alguns não se dissolvem, por quê? Porque tem cargas muito altas envolvidas, essas cargas muito altas envolvidas são difíceis de separar. Outra coisa que tornam as cargas mais difíceis de separar é o tamanho delas. Ou seja, imagina que você tem duas cargas pequenininhas, muito pequenas aqui, uma do ladinho da outra. Ou seja, o raio entre elas, né, o tamanho do raio entre elas é pequeno. Né, a distância entre elas, o raio, vai ser pequeno. Né, pela lei de Coulomb, você sabe que quanto menor o raio, ou seja, mais próximo às cargas, mais força você tem entre elas. Ou seja, se as cargas forem próximas também, você tem também mais dificuldade de separar elas. Show de bola? Então, né, e você já pensa, pô, se os átomos são pequenos, eles vão estar mais pertinhos um do outro. Show? Então isso é muito importante saber também. Átomos pequenos são mais difíceis de separar do que átomos grandes. Isso é muito importante também de saber. Bom, agora eu vou apagar essas propriedades de vez. E agora eu vou para os slides, onde tem um resumo melhor, assim, com palavras mais bonitinhas, sobre as propriedades que eu falei. Bom, então tem uma estrutura cristalina regular, altos pontos de fusão e ebulição, duros, mais frágeis, conduzem eletricidade e podem, muitas vezes, mas nem sempre, ser solúveis em água. Então aí já está escrito de uma maneira bem bonitinha, para você quiser anotar no caderno. Então, passando aqui o slide agora, vamos falar das ligações metálicas. Percebam que aqui você tem um desenho de
carinhas positivos, parece que no meio de uma rede, assim, de uma teia, um emaranhado de coisas. Parece também, sei lá, um mar com vários pontos brilhantes. Eu vou explicar o que são eles, mas a teoria por trás disso é a teoria do mar ou nuvem de elétrons. Bom, agora eu vou para o quadro para explicar um pouco melhor sobre isso. Então, os metais em geral, ferro, platina, eles têm muitos elétrons. Esses elétrons, quando o metal... Tá, então só escrevendo agora. Próxima ligação vai ser metálica. Esses muitos elétrons que os metais têm, eles ficam livres quando você tem metais junto com metais. Bom, pense assim, pô, quando você tem um metal com ametal, o ametal, cloro, oxigênio, hidroxila, ela vai querer roubar esses elétrons. Então esses elétrons não podem ficar livres. Mas quando você tem metal com metal, pô, meio que eles não são eletronegativos. Eles não prendem tão bem os elétrons assim. Então eles não vão ficar presos a algum átomo específico. Eles vão ficar livres no meio de um mar ou nuvem de elétrons. Então você tem aqui, como estava no desenho nos slides, vários átomos positivos, que são os núcleos dos metais, e os elétrons, vou desenhar aqui em laranja, eles vão ficar deslocalizados. São muitos elétrons que vão ficar deslocalizados, formando uma nuvem ou um mar de elétrons. No meio desse mar você tem cátions. O que acontece é que os cátions, né, formados pelos núcleos dos metais, eles são muito grandes. Tipo, maior do que o cloro, maior do que o sódio, é um metal, né? Mas no geral eles são muito grandes, principalmente dos metais no meio da tabela periódica. Por serem grandes, eles não conseguem se movimentar muito bem. Eles ficam estáticos. Porque se eles se movimentarem, eles vão acabar esbarrando um no outro, certo? Então eles ficam basicamente estáticos. Eles ficam fixos no meio desse mar. O que se movimenta apenas, isso é muito importante, muito mesmo, o que se movimenta no mar de elétrons é o mar, é a maré, são os elétrons, é a nuvem. Esses caras aqui, que são os núcleos dos metais, ficam fixos, eles não se movimentam. Eles são fixos, são parados. Eles não se movimentam. O que se movimenta são os elétrons da nuvem. Show de bola? Isso é muito importante. Você tem uma nuvem negativa e carinhas fixos positivos. Bom, esses caras fixos positivos, eles também vão formar uma estrutura muito parecida com a rede cristalina que a gente viu anteriormente dos sólidos iônicos. Qual a diferença agora é que você tem somente metais. Você tem metais junto com outros metais ou junto com eles mesmos. Mas eles ainda assim vão ser fixos, estáticos, parados no lugar deles, e o que se movimenta no meio disso tudo são os elétrons. Como os elétrons são muito pequenininhos, a gente não precisa representar eles na rede cristalina. Bom, isso que eu vou mostrar agora nos slides para você, uma rede cristalina metálica. Bom, similar aos sólidos iônicos. Perceba que aqui no A, onde está escrito A, está basicamente a representação da célula unitária. Perceba que você tem carinhas cortados aqui, né? Porque a célula é um cubo. Acontece que os átomos eles não ficam todos dentro de cubos. Os átomos do canto aqui, eles vão ficar cortados, né? Eles vão ficar um pouco num cubo, um pouco no outro. E aqui é uma estrutura com os átomos representados menores. E em C são várias células unitárias, uma do lado da outra, formando uma rede cristalina também metálica. Ou seja, os metais, a rede cristalina dos metais, essa é a principal diferença da rede cristalina iônica para a rede cristalina metálica. A rede cristalina metálica, os elétrons se movem. Nas redes cristalinas iônicas, os elétrons são fixos. Fixos onde? Nos ânions. As partículas, os átomos negativos. Bom, principais exemplos de metais é a platina, ferro, cobre, ouro, cobalto. São os elementos ali mais ou menos do meio da tabela periódica. Eles são os metais que a gente chama de metais de transição. O único metal que não é sólido na temperatura ambiente é o mercúrio. Ele é o único metal líquido da tabela periódica. Mas ele ainda assim mantém algumas propriedades, como você pode ver,
propriedade de ser brilhoso, né? Bom, aqui é só um spoiler. Vou ir para o quadro agora e falar sobre um pouco das propriedades. Bom, apagando então esse esboço aqui do que seria um mar de elétrons. Esse mar de elétrons é muito importante que você tenha ele em mente muito claramente o que é ele, que ele explica basicamente todas as propriedades dos metais. A primeira propriedade é o brilho metálico. Bom, por que ocorre o brilho metálico? Lembra que o elétron está solto lá no meio da rede cristalina? Esse elétron solto, ele consegue absorver a luz. Quando ele absorve a luz, né, ele vai começar a se mover mais rapidamente. E em algum momento, ele vai perder essa energia, vai voltar a se mover devagarinho e vai emitir essa luz de novo. Ou seja, ele ganhou energia em forma de luz, começou a se agitar, e em algum momento, isso é bem rápido, ele vai perder essa energia de novo em forma de luz. Ou seja, ele absorveu a luz, se agitou e liberou a luz de novo. Isso é o que forma o brilho metálico, o reflexo metálico. Os elétrons absorvem a luz e devolvem ela de novo. O ouro, por exemplo, por que ele tem um brilho amarelo? Porque a principal onda de luz que faz os elétrons se agitarem e liberar aquele brilho amarelo é a própria luz amarela. Bom, então o brilho metálico é uma das propriedades. Outra propriedade é que eles conduzem muito bem calor e eletricidade. Por quê? De novo, lembra que o elétron está livre? O que é calor? É agitação, é movimento, é vibração. Se ele está livre para se agitar, o primeiro elétron que recebeu, imagine que você tem uma colher encostada na água quente, né? Uma colher encostada num balde de água quente. O que vai acontecer? O primeiro cara, vou dar meio que um zoom aqui na colher, né? Pense que isso daqui é a borda da colher. Esses elétrons que estão aqui encostados diretamente na água, a água está aqui desse lado. Aqui, daqui para cá, é a colher. Os primeiros elétrons, eles vão começar a se agitar muito, porque estão em contato com a água, que também está muito agitada, ela está quente. Então, esses caras vão começar a se agitar. E vão agitar todos os outros elétrons que estão aqui, meio que uma reação em cadeia. Ou seja, a vibração, né, o calor, o que é calor? É energia de vibração. A energia de vibração vai ser conduzida muito rapidamente. Então, por isso que eles são bons condutores de calor. O que conduz o calor rapidamente? São os cátions, são os núcleos positivos dos metais? Não, eles estão fixos. O que conduz rapidamente são os elétrons livres para se movimentar. E a eletricidade é ainda mais fácil de explicar. Bom, basicamente, você tem que eletricidade, como eu disse, são elétrons, são cargas e movimentos. Se os elétrons estão livres, logo eles conseguem se movimentar livremente dentro do metal e conduz muito bem a eletricidade. Outra propriedade é que eles são maleáveis. Como assim maleáveis? Se pegar, por exemplo, isso é algo muito legal de se saber. Se eu pegasse uma moedinha de ouro desse tamanho aqui, eu conseguiria amassar ela, dobrar ela, esticar ela e cobrir todo esse quadro aqui com uma moedinha de ouro. Porque ela é muito maleável. Os metais, em geral, eles conseguem se moldar, eles conseguem se dobrar, eles conseguem se contorcer muito facilmente. E por quê? Bom, diferentemente na rede cristalina, os elétrons aqui, novamente, estão livres. Essa liberdade dos elétrons faz com que as forças entre os átomos não seja tão rígida quanto na estrutura iônica. Óbvio que ainda tem força, sim, a mesma força eletrostática, mas ela não vai ser tão rígida e tão inflexível quanto a força nos sólidos iônicos. Então, aqui nos sólidos metálicos, você consegue dobrar, sim, a estrutura metálica das substâncias. Então, maleáveis. Outras propriedades que eles são dúcteis. O que significa isso? Você consegue formar fios. Não é como, por exemplo, fio de cobre, fio de ouro, fio de prata, fio de platina. Você consegue esticar eles muito até formar fios. E essas são as principais características. Eles também geralmente têm altos pontos de fusão, mas não é via de regra, né?
O mercúrio, por exemplo, ele é líquido em temperatura ambiente, altos pontos de fusão. E uma coisa muito legal de se saber é que os metais eles são mais fortes, né? O que seria mais fortes? As ligações entre eles são mais fortes conforme eles têm mais elétrons. Ou seja, o sódio, lembra que eu falei que só tem um elétron na última camada? A ligação metálica entre o sódio não é tão forte. Isso explica por que o sódio ele é tão reativo. Ele só tem um elétron. As forças entre os átomos são fracas, né? Porque o que une todos esses átomos, né, digamos assim, a argamassa, né, bem grosseiramente falando, da ligação metálica, o que fica no meio, o mar, a nuvem que permeia a rede cristalina, são os elétrons. Se você tem poucos elétrons, essa nuvem é muito rala, é pouco espessa. Então você não tem muita força entre os átomos. Mas se tem muitos elétrons, você tem uma nuvem mais densa, você tem uma força maior. Ou seja, os metais da ponta esquerda da tabela periódica, como por exemplo o sódio, o lítio, o o potássio, né, seria o lítio, o sódio e o potássio da família 1A, eles têm ligações fracas entre si. Então qualquer coisa consegue quebrar essas ligações, por isso que eles são muito reativos. Agora os metais do meio da tabela periódica, como por exemplo o ferro, a platina, o ouro, a prata, eles têm muito mais elétrons, ou seja, eles são muito menos reativos, eles são mais estáveis no geral. Então isso é muito importante saber. Esses metais aqui são metais da família 1A, metais alcalinos. Né? E lembre da aula passada também, por que o nome é alcalino? Esses caras aqui formam bases fortes. Então é muito importante que você veja a aula passada, e aqui está uma explicação muito legal de onde que veio o nome alcalino. Eles formam bases fortes. E esses metais aqui a gente chama de metais de transição. Por que transição? Eles ficam no meio da tabela periódica, né? Na transição entre o lado esquerdo e o lado direito. Bom, vou apagar agora o quadro. Essas são as principais propriedades das ligações metálicas. Bom, agora eu vou para os slides só para vocês verem, de novo, em palavras mais bonitas, essas propriedades. Então, vamos lá, eles são... tem um mar de elétrons, tem também muita condutividade elétrica, condutividade térmica. Os metais não se quebram facilmente. Como eu disse, né, eles não são tão frágeis, justamente porque essa nuvem de elétrons torna eles mais flexíveis, mais maleáveis. Então, se você tentar bater com um martelo numa chapa de metal, o que vai acontecer com essa chapa de metal? Ela vai amassar, ela vai deformar, ela não vai quebrar. Agora, se você bater com um martelo num cristal de sódio, o cristal de sódio vai quebrar. Bom, eles podem ser moldados em lâminas, já que são maleáveis, eles são muito dúcteis, têm o brilho metálico, altos pontos de fusão, geralmente. Por quê? Porque são átomos pesados, né? Os metais, principalmente os metais mais pesados, eles são, como o próprio nome já diz, mais pesados, eles são mais densos. Essa densidade faz com que seja mais difícil você dar calor para eles. Imagine um carro muito grande, vai ser mais difícil você chacoalhar esse carro do que, sei lá, uma motinha pequenininha. Então, por isso que é mais difícil você dar muita energia para eles ao ponto de se tornarem líquidos e gasosos, né? O que seria se tornar líquido e gasoso? Você tem energia térmica, né, vibração suficiente para ficar mais solto, para ter mais movimento, né? O líquido ele consegue se mover mais que o sólido e o gás consegue se mover ainda mais que o líquido. Então, como os metais são normalmente pesados, você precisa de muito calor para fazer com que eles se tornem líquidos e posteriormente gasosos. Bom, a força de ligação metálica pode ser muito forte, especialmente metais de transição, aquilo que eu disse, e solubilidade, acredito que a maioria de vocês deve saber isso, né? Você não consegue dissolver metais puros em água, né? Ferro não se dissolve em água, né? Você tem que o ouro ainda menos se dissolve em água. Essas são as principais propriedades, então, em termos mais elegantes. E a próxima ligação que a gente vai ver vai ser a ligação covalente. Bom, preste muita atenção nesse slide. Olhe para o hidrogênio aqui. O hidrogênio ele tem 2 elétrons. Mas o hidrogênio normalmente tem 2 elétrons? Não, normalmente ele tem 1 elétron. Esse outro elétron veio de quê? Perceba que ele é cinza. Os elétrons cinzas são do oxigênio. Então, dá uma ideia aqui que o hidrogênio pegou emprestado um elétron com oxigênio, certo? Esse outro hidrogênio aqui, a mesma coisa. E o oxigênio? Na última camada, ele normalmente tem 6 elétrons. Vamos contar quantos tem aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 2 elétrons a mais. Que vem de onde? Pô, vem dos hidrogênios que estão aqui. Então, o cerne da ligação covalente não é nem você, na ligação iônica, roubar elétrons ou perder elétrons. Ou na ligação metálica, deixar os elétrons livres por meio de toda a estrutura cristalina. É você compartilhar elétrons aqui, que vai fazer as ligações covalentes. Então, eu vou agora para o quadro para explicar que as ligações covalentes são feitas de ametais mais ametais. A primeira coisa, você viu que ali no slide você tem um oxigênio e 2 hidrogênios. Que molécula é essa? H2O, molécula de água. Eu já acabei de falar o nome molécula, justamente porque essa é a substância principal que podem formar moléculas. Por isso que também são chamadas de ligações moleculares. A outra propriedade é que não há, digamos assim, roubo nem perda de elétrons, né? Vou colocar ganho aqui. Ganho ou perda de, que eu vou usar uma notação que é E-, né? Elétrons, que já indica que tem carga negativa. No caso, há compartilhamento de elétrons. E por que isso acontece? Porque os 2 átomos são ametais que não perdem facilmente seus elétrons, mas eles podem sim compartilhar os seus elétrons entre si. Então, o oxigênio vai compartilhar um elétron com o hidrogênio e vice-versa. Bom, essas ligações covalentes elas podem ser simples, né? No caso aqui você vê que o elétron só tem um elétron compartilhado um com o outro, né? Então você tem normalmente essa representação aqui. O oxigênio com 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode compartilhar esse elétron aqui. A gente coloca essa notação aqui, um elétron, tracinho com outro elétron, com o hidrogênio. É a mesma coisa aqui, né? Eu apaguei um aqui, vou colocar esses 2 aqui em cima. Com o hidrogênio. Perceba que aqui agora, todos esses elétrons aqui, que estão no oxigênio ou conectados com uma barra, são do próprio oxigênio. Perceba que aqui só há um par de elétrons sendo compartilhados. Os elétrons são compartilhados em pares, beleza? Se houver mais de um par, por exemplo, CO2, você tem carbono com 4 elétrons na camada de valência, ligado ao oxigênio. Perceba que aqui também, igual aqui em cima, o hidrogênio aqui ele tem 2 elétrons. Está obedecendo a regra do octeto. O oxigênio também tem 8 elétrons. Está obedecendo também a regra do octeto. Como que eu estou contando o elétron aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque está sendo compartilhado, então também é dele. Aqui é a mesma coisa. O carbono vai ter 1, 2, 3, 4, que já tinha nele antes, mais os elétrons que estão sendo compartilhados. 4, 5, 6, 7 e 8. Oxigênios, a mesma coisa. Percebam que aqui agora há 2 pares de elétrons sendo compartilhados nessa ligação. A gente chama essa ligação de ligação dupla. Se houverem 3 pares, vai ser uma ligação tripla. Mas pode acontecer também, em alguns casos de vocês verem, que é muito importante falar, um enxofre, por exemplo, compartilhando com oxigênio da seguinte maneira. Ó. O oxigênio tem 6. Bom, existe uma molécula, que é a molécula de SO2. Como é que ela é? Você tem 2 oxigênios e um enxofre, né? SO2. Aqui vai ser H2O, essa daqui. Essa daqui vai ser CO2, gás carbônico. Aqui vai ser SO2, dióxido de enxofre. Nesse caso aqui, o que a gente fala? A gente fala que
há uma ligação aqui, a gente considera essa ligação aqui acontecendo. Então, o enxofre agora vai ter 8. Pode contar aí, como você conte, quantos elétrons tem o enxofre? Vai ser 8. Os 6 que ele já tinha, mais esses 2. E o oxigênio também. Bom, mas tem mais um oxigênio nessa molécula. Ele já está com 8. Ele não pode ter mais que 8. Ele não quer ficar com mais que 8. Ele quer ficar com 8. Então, esse cara aqui também quer ficar com 8. O que acontece então? Como é que há esse desempate? Esse cara aqui pensa que ele não precisa de mais, mas esse cara aqui ainda precisa de elétrons. Então, o que vai acontecer é que esse daqui vai dar um empréstimo unilateral, né, de elétrons, ou seja, somente ele vai emprestar elétrons. Esses 2 elétrons aqui vão ser compartilhados agora por esses 2. Se ainda tem um par formando a ligação, você não deixa de ter ligação formando por pares de elétrons, mas você não tem nenhum elétron originalmente desse no meio da ligação. Quando isso acontece, a gente chama essa ligação de ligação dativa, né? Porque meio que estaria apenas dando elétron, né? Não recebendo outro em troca. Ou, que seria um nome mais formal e mais já usado hoje em dia, seria ligação coordenada. Então, essas daqui são as principais. Lembrando que se tiver mais... Essa daqui vai ser uma ligação simples, né? Claro. Essa daqui vão ser ligações duplas. Se tiver mais, vão ser triplas, quádruplas, etc. E aqui vai ser uma ligação dativa ou coordenada. Uma coisa muito importante. Ah, esse oxigênio aqui não faz 2 ligações? Então por que não esse oxigênio aqui não faz ligação dupla? Porque ele faz 2 ligações com átomos diferentes. Para ser dupla, precisa ser 2 ligações com o mesmo átomo. Beleza? Isso é muito importante. Entre 2 mesmos átomos, no caso, né? Esse átomo aqui fazendo 2 ligações com esse átomo aqui. Show? Essa é a diferença. Então agora eu vou apagar isso daqui. E por que eu falei que podem formar moléculas, não que sempre formam moléculas? Porque existe também o caso de que, de modo geral, você forma coisas maiores que moléculas. Como assim? Moléculas muito grandes? Não, ainda assim são moléculas. São grandes, mas são moléculas. Você pode também formar redes, né? Agora uma rede covalente, não mais uma rede iônica nem metálica. Como é que seria essa rede covalente? Perceba o caso do carbono. Ele faz 4 ligações. Ele pode formar uma ligação, por exemplo, com outro carbono. Por que ele precisa de 4 ligações? A gente vai ver agora para formar o octeto. Então, ele vai formar mais uma ligaçãozinha com outro carbono diferente. Quanto que ele tem agora? Ele tem os 4 originais, mais 4 sendo compartilhados, beleza? Isso também pode acontecer com esse carbono aqui, por exemplo. Ele vai formar ligações com outros carbonos. Bom, eu vou apagar esses pontinhos, mas lembre que sempre que tiver um traço ligando 2 caras, tem um elétron em cada ponta do traço. Isso é muito importante. Vou apagar esses tracinhos para ficar mais fácil de desenhar as próximas ligações. Esse cara aqui também pode fazer mais 3 ligações. E assim, a molécula vai se expandindo indefinidamente. Isso daqui pode formar uma rede muito grande, que vai se chamar de rede covalente. Que tipo de rede é esse daqui? Apenas com ligações simples entre carbonos, vai ser o diamante. Porém, uma rede mais desorganizada do que essa poderia também formar o grafite, que são formas de carbono ligados a carbono. Bom, isso daqui é muito interessante, porque você vê que os átomos de metais também podem formar redes grandes, inclusive muito duras, igual diamante, resistentes, às vezes nem tão duras assim, como o grafite. Um outro exemplo também muito legal seria o quartzo. Como que o quartzo é formado? Agora eu vou desenhar em laranja para diferenciar dos carbonos que formam diamante e grafite.
O carbono também pode formar nanotubos de carbono, que são arranjozinhos pequenininhos em forma de tubo, minúsculos, microscópicos. Pode formar também o grafeno, que são linhas retas, né? Você não tem algo 3D, você tem chapas de carbono. Podem formar também outros complexos orgânicos apenas de carbono ligado a carbono, né? E o quartzo, como é que ele é? Você tem agora não só carbono ligado a carbono, você tem agora silício ligado a oxigênio, ligado a outro silício. Esse silício aqui liga a outro oxigênio. Esse silício aqui liga a outro oxigênio. Outro oxigênio aqui. Esse oxigênio aqui se liga a outro silício. Esse oxigênio aqui também se liga a outro silício. E eu acho que deu para entender a ideia, né? Esse silício aqui se liga a mais 2 oxigênios. Essa daqui vai ser uma rede de quartzo. O quartzo é um mineral também muito duro, ou seja, ele risca. Lembre que dureza em química não é sofrer pancada e aguentar, é você conseguir riscar outros caras. Então o quartzo consegue riscar muitos outros materiais, ele só perde em dureza para o diamante, beleza? Mas ainda assim ele é muito duro e uma rede muito organizada. Aqui vai formar então um cristal de quartzo, assim como o carbono aqui forma um cristal de diamante. Se for mais organizado, forma grafite ou também carvão. E se o quartzo for um pouco mais organizado, essa rede de silício e oxigênio for um pouco mais organizada, vai formar o vidro, que não é tão organizado assim e não formam cristais, beleza? Bom, os últimos comentários que eu gostaria de falar dessa aula é que existe uma exceção que forma ligação covalente entre metal e ametal. Como assim? O BeH2. O berílio, ele é um metal que, tipo assim, ele tem muita dificuldade em ceder seus elétrons. Então, ele se comporta muitas vezes como muito parecido com um ametal. Por isso, essa ligação aqui entre um metal e um ametal também é covalente, porque não há perda de elétrons por parte do berílio. O hidrogênio, ele é um dos ametais que menos quer roubar. Ou seja, você tem um metal que menos quer perder com um ametal que menos quer roubar. No fim, o que acontece? Apenas um compartilhamento. Então, isso daqui também é covalente. E um outro comentário também muito legal é que os ametais, como por exemplo o hidrogênio... um outro comentário antes é que você pode ter moléculas também de um elemento só, beleza? Não precisa ser 2 elementos diferentes. Por exemplo, O2, H2, S8, são moléculas de um elemento só. Show? Então, como eu ia dizendo, os ametais, como por exemplo o hidrogênio, se você tiver uma pressão muito grande e deixar os átomos de hidrogênio paradinhos e conseguir, de alguma forma, que os elétrons se desprendam do hidrogênio, você forma uma rede cristalina de hidrogênios com elétrons livres. O que isso lembra? Rede cristalina com elétrons livres? Exatamente, metais. O hidrogênio, sim, em condições muito específicas, temperaturas muito altas e pressões muito altas, podem sim formar metais. Inclusive, essa é uma curiosidade muito legal, que em certas estrelas, muito grandes, muito massivas, com temperaturas muito altas e pressões muito altas, você tem no núcleo delas hidrogênio metálico. Inclusive, ele teria também o brilho metálico. Mas isso, assim, é uma curiosidade muito específica, mas só a título mesmo de você saber que hidrogênio também pode gerar metal. É uma curiosidade muito legal, eu acho. E agora, por último, gostaria de mostrar para vocês o finzinho do slide. Bom, como eu falei, o diamante ele é um cristal covalente, né? Apenas de ligações covalentes. O vidro, no caso o silício, é formado com silício e oxigênio também. Não vai ser um cristal, beleza? Mas vai ser uma rede não cristalina, uma rede de átomos de ametais, ou seja, uma rede com ligações covalentes. Aqui você tem alguns tipos de geometria. Ou seja, isso é estudado mais para frente, né? Quando você for estudar polaridade, você vai precisar de ver isso. Mas, dependendo dos átomos que compõem e se há elétrons aqui sobrando ou não, eles podem ser, por exemplo, linear, que é o caso do CO2, podem ser angular, que é o caso da água, né? A amônia, NH3, vai ser piramidal e vários exemplos mais complexos que esses.
Bom, e por último, eu gostaria de fazer só uma questãozinha para finalizar a aula com chave de ouro. Vamos lá. Faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação da coluna 2. Entre átomos de sódio, Na. Sódio é metal, metal com metal vai formar uma ligação metálica. Show? Entre átomos de cloro. Cloro é um ametal. O cloro com cloro formaria o Cl2, né? Que vai ser um tipo de ligação metálica? Não. Iônica? Também não. Vai ser covalente simples, certo? Vamos lá. Por que simples? Mais para frente eu vou colocar no quadro, no finalzinho dessa questão, porque vai ser simples. Entre átomos de oxigênio, vai ser covalente dupla, beleza? Covalente a gente já sabia, porque é entre ametais. Entre átomos de nitrogênio, covalente tripla. Por que de novo covalente? Porque é apenas entre ametais. Entre NaCl, o caso que a gente já ficou cansado de ver nessa aula, que é o caso do sal de cozinha, vai ser ligação iônica. Voltando agora para o quadro, só para finalizar e tirar essa dúvida de dupla ou simples, ou tripla. Vou apagar aqui essas redes aqui. Bom, o oxigênio, lembra quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. 6 elétrons, cada oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa representação da molécula que eu vou desenhar agora, chama de representação de Lewis, beleza? Bom, quanto que ele precisa para ficar com 8? 2. Esse daqui também precisa de 2 para ficar com 8. Então, esses dois carinhas aqui vão se ligar entre si. Agora, ambos estão com 8. Vai ser ligação covalente dupla. Um cloro vai ter 7. O outro cloro também vai ter 7. Agora, já falando da molécula, aqui, ó, 2, que é a molécula de Cl2. Perceba que para ficar... Opa, faltou mais 2 aqui e 2 aqui. Para ficar com 8, ele precisa somente agora de uma ligação, de um elétron a mais, compartilhado pelo outro par dessa molécula. Então, vai ser uma ligação apenas, agora ambos vão ficar com 8. Note que esse cara aqui vai ter todos os elétrons desse? Não, apenas um compartilhado por essa ligação. Show? Por último, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Né? 3 mais 2. 3 mais 2. Bom, para ficar agora com 8 elétrons, o que ele precisa de fazer? 5 para chegar a 8, precisa de 3. Se ele precisa de 3, basta que o outro ceda 3 elétrons. De qual método que isso vai acontecer? Fazendo ligações covalentes, né? Emprestando elétrons. Esse empréstimo de elétrons vai ser entre esses elétrons aqui do meio. Show de bola? Formando agora 8 elétrons em cada lado. Então, esse primeiro caso aqui do oxigênio vai ser uma ligação covalente dupla. Esse caso aqui do cloro vai ser uma ligação covalente simples. E aqui uma ligação covalente tripla. Respondendo agora completamente a nossa questão. Então, é basicamente isso o principal assunto sobre as ligações químicas, covalentes, iônicas e metálicas. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido a aula até aqui. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Por favor, assista às aulas anteriores, que são muito importantes, e as próximas aulas também. Bons estudos para você, pessoal.